Professora Luzia, muito obrigada pela presença. A professora, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho, é tecnologista sênior em Saúde Pública, supervisora do setor de histotecnologia do Laboratório de Patologia do Instituto Oswaldo Cruz, docente e coordenadora da disciplina de Técnicas Histológicas do curso técnico em Biotecnologia do IOC, é membro da diretoria e do Conselho Técnico Científico da Sociedade Brasileira de Histotecnologia, é sócia emérita também da sociedade, é membro da National Society for Histotechnology, atua nas áreas da morfologia, com ênfase na histotecnologia, imunohistologia, submicroscopia, técnicas avançadas para microscopia confocal, biossegurança e educação profissionalizante. Com o tema Processamento de Amostras Biológicas, professora Luzia Caputo. Andressa, obrigada. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Gostaria primeiro de agradecer a Andressa pelo convite e parabenizá-la, né, pela iniciativa de organizar esse evento, né? Eu acho que é uma inovação, né? E realmente eu acho que só vem agregar conhecimentos, né, dentro dessa área, né? Eu acho que quanto mais conhecimentos a gente trouxer para esse ramo, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar em termos de melhoria de qualidade, de resultados, como é que fala, de resultados significativos em termos de exames e qualidades das nossas lâminas, né? Bom, mas para falar um pouco de processamento de tecidos, primeiro eu gostaria de falar, dar um apanhado geral sobre a parte de metodologias de uma forma geral, né? Desde a coleta do material, a fixação, a clivagem, macroscopia, passando por uma descalcificação, se o tecido for um tecido ósseo ou calcificado, passando por um processamento manual ou automático, inclusão, a microtomia, coloração ou testes moleculares ou colorações histoquímicas, ou imunohistologia, e, enfim, até o resultado da análise microscópica e o diagnóstico e o tratamento no caso do tratamento que nós queremos para o nosso paciente que fica no final da linha do nosso trabalho, né? Agora, para falar, assim, antes de falar de amostras biológicas no sentido de tecidos, eu queria convidar vocês para falar um pouco sobre patologia clínica, né? E levar vocês a pensar da seguinte forma: como é legal pensar que na patologia clínica a gente sente até inveja, né? Quando a gente vê esses tubinhos coloridos, né? Com sangue, com amostras de sangue, onde você tem os derivados anticoagulantes definidos, né? Com os seus exames também definidos, né? Padronizados. E isso realmente essa padronização no laboratório de patologia clínica, ela só veio a agregar, né? Em termos de qualidade, em termos de melhoramento, de diagnóstico, em termos de produto final, né? Em termos de produto final no exame, né? Mas é um sonho que nós sonhamos dentro da anatomia patológica e que não encontramos, né? Infelizmente,
nós ainda recebemos, dentro dos laboratórios de anatomia patológica, as amostras em vidros de maionese, em sacos plásticos, é um mundo completamente diferente, né? Ainda os laboratórios ainda ficam dentro dos subsolos, né? Se a gente pensar bem, os profissionais, né, eles não têm os tecidos, eles não são manipulados por profissionais que contenham um conhecimento de como realmente deve se preservar essas amostras, né? Eles são muito diferentes. E a gente tem que entender que esse material ele é diferente, né? Em relação à patologia clínica, em relação à anatomia patológica, existe uma diferença muito grande quando a gente tenta falar em padronização, quando a gente pensa em origem, né? Existem alguns obstáculos, né, que a gente vai ver, que é quando as pessoas que coletam o material são pessoas distintas, elas são vários tipos de pessoas, especialidades que coletam esse material. E nem sempre essas pessoas elas possuem um conhecimento do quanto preservar essa amostra ela é importante, né, para um diagnóstico preciso, né? Isso leva a uma... esses profissionais, quando eles vão coletar essas amostras, não que eles não tenham tido uma formação para isso, eles tiveram essa formação, somente essa formação ela foi ineficiente, eles não agregaram o conhecimento, como eu posso falar... Eles não agregaram conhecimento no sentido de sentir a importância de como uma fixação bem feita ela vai interferir de forma positiva para um diagnóstico correto e para um tratamento satisfatório para um paciente, né? Então, as pessoas que ficam, e são várias pessoas que são envolvidas nesse processo, desde a coleta até o resultado final, né? E é um outro obstáculo, né? Uma outra coisa também que a gente percebe é que não existe uma uniformização com relação às requisições. Eu peguei aqui 2 exemplos na internet, né? Eu não sei se... passa, legal. Eu peguei aqui 2 exemplos na internet de requisições de pedidos de serviços anatomopatológicos, né? E num deles a gente vê que tem um horário de coleta, né? No outro, você vê que tem a data da coleta, mas não tem o horário da coleta. Mas aqui já tem uma coisa que uma luz ao final do túnel, onde tem, pelo menos tem o nome do fixador, né? Então, as informações, elas são incompletas, né? E, geralmente, as informações que tem na folha de requisição de serviços, elas são para o patologista, né? Para quem vai analisar a amostra, né? Ou fazer a macroscopia, mas não para quem está no laboratório executando as metodologias, que vai receber essa amostra dentro do laboratório para processar, né? E que precisam de informações importantes para levar esse material adiante. E que tipo de informações que ele precisa? Por que é importante saber o tipo de material que chegou essa amostra, né? Porque alguns fixadores eles necessitam de um tratamento pós-fixação. Então, nem todos os fixadores podem ficar no processador
ou então passar direto do fixador para uma amostra de etanol ou desidratante. Então, eles precisam sofrer uma lavagem prévia ou um tratamento prévio antes de iniciar o processamento. Então, eles necessitam de um tratamento prévio para seguir o processamento, que é o caso, por exemplo, do Zenker, do B5, né, que contém cloreto de mercúrio, os que contêm álcool precisam de uma desidratação menos intensa, porque já contém álcool na sua formulação, né? Os que têm os que têm ácido pícrico, né? Também tem um tratamento prévio, e principalmente os fixadores tamponados, né? Os fixadores tamponados, mas eu fixo o meu material com formalina tamponada. Ok, perfeito, não tem problema, mas a formalina tamponada, ela contém sais fosfatos, e esses sais, eles vão se depositar no tecido se o teu primeiro álcool for acima de 70%. Então, é muito importante que, quando você vai utilizar a fixação com álcool, a tua fixação com formalina tamponada, que você inicie a desidratação a partir do álcool 70 ou abaixo do álcool 70, para que esses sais fosfatos não se depositem no tecido e criem artefatos depois, durante a microtomia. Por que é tão importante essa etapa prévia ao processamento? Essa etapa é tão importante porque existem registros que mostram que a fixação mal realizada, né? Quer dizer, o período em que você demora para coletar essas amostras e colocá-las no fixador, elas interferem de forma negativa para um resultado de qualidade na final, né, para as amostras. E, principalmente, o que está acontecendo é que ocorre uma fixação incompleta desses tecidos, né? Por quê? Porque não se tem um horário, né? Geralmente o tecido é colocado no processador antes de terminar a fixação, né? Então, o que acontece? Quando você coloca o tecido no processador, não é a formalina que vai terminar a fixação daquele tecido. Geralmente, quem termina a fixação daquele tecido é o etanol durante a desidratação. E isso vai interferir nos estágios seguintes do processamento, principalmente no momento em que você vai corar aquele material com hematoxilina e eosina, ou então quando você vai fazer uma imunistoquímica. Então, é muito importante respeitar esse período de fixação. É muito importante respeitar o período de fixação e fazer um tratamento prévio antes do processamento. O que a gente gostaria, né, acho que todos nós, né, com trabalho dentro de laboratórios de anatomia patológica, gostaríamos de ter, né, quem sabe, ainda nessa encarnação, ter uma padronização no recebimento dessas amostras, né? Quem sabe um dia nós recebermos os nossos materiais com fixadores contendo tampas diferentes, né? A formalina tamponada com a tampinha azul, o Buan com tampinha amarela, né? Ou então ter os nossos cassetes com mama, né? O verde ovário, amarelo útero, onde a gente possa ter esses cassetes padronizados para cada órgão ou tecido, né? Onde a gente possa ter sempre etiquetas que tenham a data e o horário preciso da fixação e o nome do fixador também, né? E etiquetas onde você possa rastrear, né, todo o conteúdo
daquele material que foi realizado e como foi realizado aquele material. Bem, e os obstáculos para se chegar a isso, né? Os obstáculos para se chegar a isso é a diversidade de práticas para a obtenção dessas amostras, né? Como diversas formas para você colher essas amostras, né? A diversidade de profissionais que coletam essas amostras, né? Também é uma pedra no caminho. Os líquidos fixadores, quer dizer, não existe uma padronização, ou alguns gostam de fixar com Buan, outros gostam de fixar com formalina tamponada, né? Outros gostam de Carnoy, quer dizer, depende muito de quem vai analisar a amostra, do laboratório que analisa a amostra, na realidade, né? Não há padronização nos protocolos de coleta, né? Isso, no contexto geral, coleta, fixação, descalcificação, processamento, e nos diversos contextos hospitalares, isso de uma forma geral, né? A desinformação quanto à importância da fixação por equipes responsáveis pela coleta e fixação, né? Principalmente quando se refere ao volume do líquido fixador. Então, quais são os obstáculos, né, que a gente encontra para não chegar a esse nível, né? A diversidade de práticas, né, para a obtenção dessas amostras, né? São diversas formas para se obter essas amostras, elas são de origem que pode ser por biópsia cirúrgica, punch, punção, quer dizer, diversas origens, a diversidade de profissionais coletando, os líquidos fixadores e descalcificadores, não existe uma padronização, né, nesse nível, dos protocolos também não existe essa padronização, né, nem dos protocolos de coleta, fixação, descalcificação e processamento, em nenhum contexto hospitalar não existe. A desinformação quanto à importância da fixação por equipes responsáveis pela coleta e fixação da amostra, principalmente no que se refere ao volume do líquido fixador e ao intervalo entre a coleta e a amostra. Isso aqui é uma coisa muito importante mesmo, e nós que trabalhamos em laboratórios de anatomia patológica, em laboratórios de histologia, em laboratórios de pesquisa, o que for, temos que colocar na cabeça das pessoas que a fixação é a etapa, é o estágio mais importante de todo o processo. Então, se uma fixação for mal feita, você não consegue fazer mais nada, né? Você não consegue fazer um processamento adequado, você não consegue fazer um corte decente, você não consegue fazer uma lâmina decente, um diagnóstico decente, você não consegue fazer uma imuno decente, não consegue fazer absolutamente nada decente. Então, nós temos aqui que agir como os apóstolos de Cristo, né? Se você conhece um cirurgião, ensine a ele a importância da fixação. Se você conhece qualquer profissional da área da enfermagem, mas que seja responsável pela fixação de material dentro de um centro cirúrgico, ou um instrumentador cirúrgico, leve, espalhe aos 4 cantos do planeta a importância da fixação. Isso tem que mudar, essa coisa de você pegar, dos laboratórios receberem material com líquido fixador insuficiente nos centros, nos laboratórios, receber em frascos de soro, né? Como já vi acontecer, úteros inteiros em frascos de soro, né? É brincadeira, né? Então, isso tem que acabar, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura, né? E colocar que o fixador tem que ser 20 vezes o volume da peça, tá? E explicar o porquê disso. Uma padronização nacional de procedimentos e validades
nacionais e internacionais. Quer dizer, enquanto a gente não tiver essa padronização, ainda vão acontecer vários problemas nesse sentido de recebimento de amostras, de erros durante o procedimento. Infelizmente, quem sofre é quem precisa, no final, de um bom diagnóstico, que é o paciente, né, que precisa de um tratamento e de uma orientação para um tratamento correto. Enfim. Mas vamos, né, na realidade, o que eu fiz toda essa fala, porque é uma fala prévia ao processamento, mas que interfere diretamente no processamento, né? Porque, como vocês sabem, a fixação ela vai interferir no processamento de forma, dependendo do fixador, né? Ela vai interferir retraindo o tecido ou entumecendo o tecido. Isso é bom ou ruim, às vezes, durante o processamento, né? E quais são os objetivos do processamento? Na realidade, os objetivos do processamento é conferir a rigidez aos tecidos, permitindo, dessa forma, o seccionamento de fatias finas e delicadas para observação ao microscópio e manter a localização e preservação de biomoléculas. Da mesma forma, a gente não quer mexer, a gente quer manter dentro do padrão, né? E essa rigidez que a gente quer dar aos tecidos, essa rigidez de modo a permitir seccionamentos que tornem esses tecidos transparentes de uma forma que a gente possa visualizá-las, né, depois de coradas, né, essa visualização ao microscópio. Lembrando que essa dureza, né, dada ao tecido, ela depende, né, ela é dada por conta dos meios de inclusão, por conta dos meios infiltrantes que o tecido vai receber, né? E esse meio de inclusão, e o tecido ele vai adquirir a dureza do meio de inclusão. Então, aqui, o objetivo desse processamento, na realidade, é fazer com que o tecido adquira a mesma dureza do meio de inclusão. E esse meio de inclusão, quanto mais duro, quanto mais rígido ele for, mais fina será a minha secção de tecido. E mais fina vai ser essa secção que eu vou poder observar, tá? Então, esses meios de inclusão, eles podem me fornecer secções, desde secções semifinas, né, ou ultrafinas para microscopia eletrônica, né, ou semifinas para uma submicroscopia de luz, né, ou secções normais, né, de 6 a 4 micrômetros para microscopia de luz em parafina, né? E esses meios, eles têm uma característica de serem meios hidrófobos e meios hidrofílicos, né? No caso, a gente vai por conta até de tempo, a gente vai discutir mais o meio hidrófobo, que é a parafina, né? Que é o que mais a gente utiliza nos laboratórios. Em outros momentos, a gente pode até discutir outros meios de inclusão. E o princípio, né, do processamento consiste na troca de reagentes por difusão, né, para o interior dos tecidos, onde você tem reagentes, né, como o álcool, o xilol e a parafina, que eles são realocados, né, um entra, o outro sai, um entra, o outro sai, ok? O tecido ele é composto de componentes orgânicos e inorgânicos. A água é um desses componentes, né? E um desses principais componentes, né? Mas, no caso da parafina, que é um meio de inclusão hidrofóbico, quando nós
pensamos em fazer um processamento pela parafina, essa água que está dentro dos tecidos, ela precisa ser retirada. Essa água não está somente dentro da parafina, dentro dos tecidos. Ela também se encontra nos líquidos fixadores. Então, quando nós acrescentamos os líquidos fixadores nos tecidos, dependendo do líquido fixador, esse nível de água ele pode aumentar ou diminuir. Né? Então, aqui um esqueminha, né, de processamento de tecidos, onde eu tenho a desidratação, a clarificação e a impregnação pela parafina, né, onde uma sequência, né, de concentrações crescentes de álcool para a desidratação, a clarificação e a infiltração pela parafina, para conferir o quê? A rigidez, né? Onde eu quero essa amostra rígida, dura, e esse processamento ele pode ser manual ou automático, dependendo das condições do meu laboratório. Tá? E quais são essas etapas do processamento? As etapas do processamento histológico, elas constam da desidratação, que elas podem acontecer de duas formas. Por difusão, que é o exemplo do etanol, né? Que ela pode ser, onde a difusão, essas moléculas dos reagentes desidratantes, elas se difundem, né? De um gradiente de uma baixa concentração, né? De água para um gradiente de elevada concentração, né? Onde os fluidos corporais eles se encontram nos tecidos, tá? Então, ele remove todo o conteúdo fluido corporal, promovendo a desidratação. Enquanto que a desidratação química, né, o desidratante é hidrolisado pela água. Né? Então, o dimetoxipropano ou o dietoxipropano, ele é hidrolisado pela água e ocorre a formação de acetona e metanol. E essa acetona e metanol é que vai desidratar a amostra de tecido. Qual é a característica de um bom desidratante? Ele tem que ser rápido. Ele tem que ser rápido, ele não deve endurecer muito o tecido, só Jesus na causa, né? Não evaporar rapidamente, porque se você pegar um desidratante, você colocar no teu processador de tecidos, imagina o teu processador de tecidos aberto, você bota ele, amanhã você vai ter que encher ele de novo porque ele evaporou, né? Não remover os corantes das margens, né? Então, aqueles corantes que se coloca para definir as margens de inclusão, né? Ceratóxicos, né, se possível, e reduzir a inflamabilidade à explosão. É meio que impossível, mas é o que se deseja. Lembrando sempre que a desidratação ela tem dois lados, né? Se você faz uma desidratação excessiva, ocorre o endurecimento exagerado do tecido. Quando ocorre o endurecimento exagerado do tecido, ocorre o quê? Uma retração tecidual muito grande. E essa retração tecidual muito grande, ela não é legal, nem para as etapas seguintes, como a clarificação e a impregnação, e nem para a visualização ao microscópio, e muito menos para a microtomia. Tá? E quando você faz uma desidratação incompleta, aí também prejudica todo o resto, né? Porque vai prejudicar a penetração do clarificador, e uma desidratação incompleta não clarifica, não impregna, não corta direito. Então, aí é o processo que vai escada abaixo em cadeia, ok? E nesse gráfico aqui, eu trouxe para vocês, do livro do Woods, né? Do Haley,
ele mostra a retração, né, tecidual ocasionada pelo formaldeído, pelo BUAN e em tecidos fixados pelo formaldeído, pelo BUAN, né, durante o processamento e até a infiltração. Então, veja bem, você tem um tecido aqui, né, com o formaldeído, onde ocorre um certo entumecimento do tecido, né, durante a fixação, e esse tecido ele retrai bastante, né, quando se inicia a desidratação, e vai retraindo a cada etapa, né, do processamento histológico até a infiltração, tá? O BUAN, você tem uma retração tecidual bem grande, né? Uma retração relativamente pequena, né? Durante a primeira etapa da fixação, e vai retraindo o tecido gradativamente, né? Mas você vê que, no final, a retração tecidual, até o final do processamento, ela é menor que em relação ao formaldeído. Porém, ela tem outros fatores que podem prejudicar adiante, né? Mas isso a gente tem que discutir durante em fixação. Então, a escolha do agente desidratante ela deve ser determinada pela natureza do processamento, né? Então, se esse processamento, se ele é manual, se ele é automático, se ele tem vácuo, se ele não tem vácuo, ou se vai ser feito no micro-ondas, né? Então, por que a natureza do processamento? Porque eu vou processar esse material manual, então eu posso utilizar determinados reagentes, né? Que de repente eu não poderia utilizar se eu fosse no processador automático, tá? Se vai ser com vácuo, se não vai ser com vácuo, né? Pelo meio de inclusão, né? Então, se eu vou utilizar um meio de inclusão, por exemplo, em resina, né? Geralmente a gente usa determinados desidratantes que são desidratantes mais fortes, né? É o caso da acetona. Pela espécie animal, se é vertebrado ou invertebrados, né? Quando a gente trabalha com invertebrados, a gente utiliza agentes desidratantes que também funcionam como clarificantes, que é o caso do butanol, né? E por fatores econômicos, né? E pela natureza técnica do próprio processamento, né? Tempo de exposição, objetivo, etc. Agora, é importante lembrar que a desidratação é a etapa mais importante durante todo o processamento dos tecidos. Porque se a água não for removida de forma adequada, o restante do processamento vai ser impedido toda a difusão do xilol e impedindo também, prejudicando completamente a impregnação pela parafina. Tá? Então, isso realmente, a desidratação é um ponto, após a fixação dos tecidos, ela é um ponto-chave para todo o processo dar certo ou dar errado. Na realidade, os agentes clarificantes, eles atuam para retirar o agente desidratante dos tecidos. Por quê? Porque o agente desidratante do tecido, ele não se mistura com a parafina, né? Assim como a água. Então, o agente clarificante, ele tem que retirar os agentes desidratantes dos tecidos para poder a parafina impregnar no tecido, ok? Então, ocorre entre a desidratação e infiltração da parafina, utiliza-se reagentes solventes aos agentes desidratantes e aos meios infiltrantes. Então, ele tem que ser um agente intermediário aí.
ele remove consideravelmente os lipídios dos tecidos e recebe esse nome porque ele se encontra translúcido devido ao alto índice de refração dos solventes utilizados, que se aproxima do índice de refração das proteínas dos tecidos. E é interessante porque durante fazendo o processamento manual, fica claro isso, né? E é legal porque você consegue determinar o fim da clarificação pela própria transparência do tecido. Então, quando o tecido está transparente, é que você determina o final da clarificação, né? Então, o bom de você fazer o processamento manual é que você consegue determinar o fim da clarificação e poder passar para a parafina, né? Sem isso é melhor porque você não deixa tanto a amostra exposta ao agente clarificador, né? Fazendo com que retraia menos. A escolha do agente clarificador, né? Ele tem que ser rápido na remoção do agente desidratante. Ele tem que provocar o mínimo de dano ao tecido. Riscos oferecidos, ele tem também que ser pequeno, custo baixo, fácil remoção da parafina, se for necessário, e viscosidade. Ele tem que ter uma viscosidade legal para poder retirar o álcool. E é interessante que uma coisa interessante é que os agentes clarificantes, principalmente os que possuem um alto ponto de ebulição, eles são mais viscosos. E, com isso, eles demoram mais a se difundir no tecido. Enquanto que por exemplo, o chileno, ele possui um ponto de fusão mais baixo, mas ele tem uma viscosidade relativamente baixa, né? E quando os agentes clarificantes entram em contato com a parafina que está em ponto de fusão 60 graus, em torno de 60 graus, quando você tem um ponto de fusão muito próximo ao ponto de ebulição da parafina, o ponto de ebulição muito próximo do ponto de fusão da parafina, faz com que esse agente clarificador, em vez dele se difundir, né? Na verdade, ele evapora, né? Ele vai evaporando, né, do tecido, né, e sendo penetrado, sendo infiltrado pela parafina. Lembrar que, quando a gente coloca o material, né, sai o tecido do agente desidratante e coloca no agente clarificador, se por um momento ocorrer uma nebulosidade, né, uma reação nebulosa naquele momento, porque ainda tem água no tecido e aí tem que voltar todo o processamento. Infiltração. É nesse momento em que os tecidos são saturados ou preenchidos pelo meio de inclusão. Responsável pela remoção do material intersticial que está presente nos tecidos e substituído pelo meio filtrante, né? Então, os agentes de infiltração, meio infiltrante, aqui, no caso a parafina, a função dela é deixar o tecido na mesma dureza ou na mesma consistência da parafina para que possa ser seccionada no micrótomo após solidificada. Lembrar que nessa etapa da infiltração
um ponto negativo dessa etapa é o aquecimento, né? E eu vejo muitas pessoas, né, colocando, vamos acelerar o processo, né? Vamos acelerar a temperatura, vamos colocar parafina a 65 graus, ou 67, ou sei lá, né? Mas trabalha sempre com uma parafina com ponto de fusão muito alto, né? Isso não é recomendado. Por quê? Porque a parafina, ela promove um endurecimento exagerado, né? Principalmente das proteínas, né? Então, porque ela promove uma desnaturação das proteínas. Então, quanto mais você aquece, mais dura mais dura fica essas proteínas, entendeu? E mais a gente tem que respeitar esse tempo de infiltração, porque senão, principalmente essas moléculas de colágeno, se você aquece acima de 65 graus, elas ficam muito duras, né? E aí para você cortar fica realmente muito complicado. Então, se a gente respeitar sempre o que é fornecido pelo fabricante, respeitar o tempo respeitar o ponto de fusão. É 56 a 58, então 58 graus. Nunca mais. Até porque você desestabiliza também os polímeros se você aquecer a mais. Então, vamos sempre respeitar o ponto de fusão da parafina. Em relação à natureza da parafina, uma coisa que é importante e que todo profissional deve conhecer é em relação aos seus polímeros. Tá? Então, esses polímeros eles vão variar de acordo com a sua quantidade. E de acordo com a sua quantidade é que eu devo selecionar o tipo de tecido que ele vai ser infiltrado, tá? Então, quando eu tenho uma parafina com poucos polímeros, né, eu devo optar por tecidos mais delicados, tá? Que são polímeros que são como, sei lá, vasos, cérebro, coisas mais delicadas, ou então um pulmão, né? Então, isso seria mais a cara de uma parafina de poucos polímeros, né? Agora, uma parafina geralzona, né? 56, 58, você vai fazer para a maioria dos tecidos, né? Agora, para aqueles tecidos que são tecidos mais densos, mais duros, né? Então a gente utiliza parafinas com muitos polímeros. E essa parafina com muitos polímeros, elas têm um ponto de fusão um pouquinho mais elevado, porque elas são mais viscosas, né? Porque as parafinas mais polímeros, elas são mais viscosas. E por serem mais viscosas e conter mais polímeros, elas precisam aumentar a temperatura para se tornar menos viscosas. Ok? E aí poder infiltrar o tecido. E esse tempo também de filtração é um pouco mais... Esse tempo é mais longo, tá? Então, o ponto de fusão, ele vai de acordo com a densidade do tecido. Na realidade, não é densidade do tecido, é consistência do tecido. Isso aqui é um termo errado que eu coloquei aqui, tá? E os aditivos que são colocados na parafina, eles vão aumentar ou diminuir o seu ponto de fusão, o ponto de fusão da parafina. No passado, nós utilizávamos como aditivos, né, as ceras de abelha, estearina, cera de carnaúba, que eram ceras vegetais. Essas ceras esses polímeros eram polímeros muito pesados e eles aumentavam muito o ponto de fusão da parafina. Então, hoje, você utiliza mais polímeros sintéticos, né? E esses polímeros sintéticos são polímeros muito mais estáveis e fazendo com que esse ponto de fusão não seja tão elevado, né? E que também não torne a parafina tão viscosa a ponto de demorar tanto
a sua penetração nos tecidos. É difícil, porque eu fico na dúvida sempre se vocês estão entendendo ou não estão entendendo, né? Agora, a própria propriedade, quando a gente vai pensar na parafina, a gente tem sempre que pensar, conversar com o fornecedor da parafina, conversar sobre a densidade da parafina, elasticidade, plasticidade. Isso daí nunca comprar uma parafina assim, às cegas, né? Vê a parafina, não, discute com o fornecedor qual é o tipo de parafina que vocês estão levando, tá? Então, aqui, as propriedades importantes, né, que a gente, só para a gente complementar, né, que o ponto de fusão da parafina ela é muito interligado por conta do peso molecular, né, quer dizer, quanto maior o peso molecular, né, mais polímeros vai ter essa parafina, e mais polímeros e maior peso molecular, né? Então, aumenta o ponto de fusão, né? E se você, quanto menos polímeros, menos quantidade, menor quantidade de peso, menor o peso molecular e menor o ponto de fusão. A mesma coisa em relação à viscosidade, né? Quer dizer, quanto maior o peso molecular, maior a quantidade de polímeros, maior é a viscosidade. Ao contrário, seria a mesma coisa. Quantidade de polímeros em relação à sua estabilidade, né? Porque a parafina ela tem que ter uma certa estabilidade com relação aos seus próprios cristais, porque ela também existe, vou falar entre aspas, uma polimerização da parafina, né? É uma polimerização. E esses cristais, eles quando a parafina se solidifica e retrai, solidifica e entra em fusão, né? Se ela fica fazendo isso muito tempo, esses cristais eles se desorganizam, né? E acaba desestabilizando essa parafina e ela acaba perdendo um suporte que é importante, esse suporte que é dado ao tecido, né? Ela é como se ela não agregasse, né, ao tecido. E com a quantidade de polímeros, quanto maior polímeros, menor viscosidade. Desculpa, menor quantidade de polímeros, menor viscosidade. Quanto maior quantidade de polímeros, maior viscosidade. E com relação aos aditivos que a gente coloca na parafina, é justamente esses aditivos que se adicionam à parafina, né? Geralmente são aditivos para a gente melhorar a retração dessa parafina, desculpa, dos tecidos, né? Hoje você utiliza, por exemplo, o DMSO. Por que ele vai trabalhar diminuindo a retração da parafina? Porque ele vai auxiliar na difusão, né? Ou seja, na penetração da parafina nos tecidos, para que ela haja rapidamente. Se a parafina agir rapidamente, infiltrando rapidamente o tecido, eu vou expor esse tecido menos tempo àquela temperatura. E, com isso, eu vou diminuir a retração daquele tecido, né? Então, sempre lembrar, se eu vou expor menos tempo o tecido a uma parafina, a uma determinada temperatura, eu vou retrair menos o tecido, né? Então, sempre limitar o período, né? Nunca levar deixa eu explicar melhor. Respeitar o período de processamento, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, respeitar o período de desidratação, respeitar o período de clarificação, respeitar o período de impregnação. Nunca alterar acima do limite, né? Nunca... Se um período é para ficar 20 minutos na parafina, não tem por que deixar meia hora ou uma hora. Esse período a mais, você está retraindo muito mais o tecido, você está tornando aquele tecido quebradiço para microtomia, retraído, as células vão estar retraídas na microscopia. Então, tudo isso vai interferir negativamente no resultado final.
Hoje existem vários tipos de parafina no mercado, né? Aí vocês me perguntam, qual a melhor parafina? Depende do que você quer usar. Então, existem parafinas, inclusive hoje, que são só utilizadas para infiltração. Então, cuidado quando vocês vão comprar parafina, olhem bem, conversem com o representante que vai vender essa parafina para vocês não utilizarem parafina, né, de inclusão, achando que é parafina, usarem parafina de infiltração, usando de inclusão, e vocês vão cortar com dificuldade, porque aquela parafina não é para inclusão, e sim para infiltração. Então, fiquem ligados, porque tem parafinas específicas para cada coisa. Então, hoje, o mercado de parafina é muito grande. Então, fiquem atentos a isso, né? Então, tem parafinas de baixo ponto de fusão, tem parafinas chinesas, né? Eu vi cada tipo de parafina pesquisando sobre isso que vocês nem imaginam. Então, e sempre pegar parafinas de bom padrão, né? E uma coisa que tem que ter cuidado também no momento da desparafinização desse material quando estiver em lâmina. Porque como esses polímeros são polímeros plásticos, né, e alguns até de borracha, isso pode aumentar o período de desparafinização, né? Ou então até levar um prévio aquecimento antes da desparafinização, tá? Ou então uma desparafinização um pouco aquecida. Então, procurem verificar como é que vocês vão estar desparafinizando essas lâminas, se vocês vão estar tendo alguns problemas na imuno, né, por conta desse material sendo desparafinizado, tá? Então, às vezes, o problema é um problema tão simples, né, e a gente fica achando que é anticorpo, a gente fica achando que problemas, né, mais... e não é um problema é um problema bobo, né? Aqui rapidinho, então, nos fatores, porque eu acho que eu já estourei bem o meu tempo, né? Os fatores que influenciam, porque eu já vim falando alguns, né? Que os fatores que influenciam o processamento, né? Que são a espessura da amostra, a consistência da amostra, a pressão, o vácuo, a espécie animal, a temperatura, a agitação, os reagentes utilizados. Lembrando que os reagentes utilizados, como a gente já falou, né? A viscosidade, a taxa de evaporação, a polaridade, a miscibilidade, a concentração, isso está muito envolvido, né? Isso a gente já falou bastante agora, previamente, tá? E muito relacionado ao tempo. Lembrando que o tempo que tem um limite, né? De exposição dos tecidos nesses reagentes, ok? Em relação à espécie animal, temos que lembrar que hoje a patologia ela não se aplica somente à patologia humana, né? Então, hoje você vê um número crescente de laboratórios de patologia, de anatomia patológica veterinária, né? Então, a gente tem que se reinventar, né? Então, hoje você pode estar tendo que analisar problemas de pele sei lá, de um aviário, né, ou de uma granja, né, que esteja cometendo uma população lá de frangos, né? Então a gente tem que inovar, então a gente tem que começar a abrir os horizontes para outras espécies, né? E para isso a gente tem que estar sempre se atualizando e vendo novas formas de processamento, tá? Então, de acordo com a espécie animal, a gente vai ter que ver qual é o tipo de processamento que a gente vai utilizar, né? Lembrando sempre que, dependendo do tipo de animal, dependendo do tipo de tecido desse animal, dependendo do tamanho, né, da amostra, dependendo da consistência da amostra, é que nós vamos definir o tipo de reagente que a gente vai utilizar, nós vamos definir o tempo de exposição a esse reagente, né? Então, isso tem que ficar claro, né, para que a gente possa estar sempre
ligado nessas consistências. E lembrando que o próprio fixador, né, já ajuda a reduzir esses espaços intersticiais. Quer dizer, quando nós trabalhamos com os fixadores eles atuam já reduzindo esses espaços intersticiais através do quê? Né? Principalmente os fixadores crosslink, né? Ele faz uma retração tecidual também, né? E quando nós passamos pelo processo de desidratação, clarificação e impregnação, essa permeabilidade, né, que ocorre nos espaços, cada vez mais ela vai sendo perdida, né? Essa permeabilidade ela vai sendo reduzida, porque vai retraindo, e esses espaços vão ficando cada vez mais reduzidos. Então, quando chega na parafina, esse espaço está mais reduzido ainda, né? Então, por isso que, às vezes, a penetração, a infiltração da parafina no tecido, ela é um pouco difícil por conta dessa retração que ocorre no tecido. E depois que o bloco é feito, né, essa retração ela ainda acontece um pouco mais, pode chegar a 10% de retração. Né? Então, se a gente for pensar em termos de espessura, consistência da amostra, né, a gente tem que levar em consideração, né, durante o processamento, né, lembrar que os tecidos são tecidos diferentes. Né? Então, se eu vou processar um tecido, uma amostra de tecido, eu não posso pegar um pulmão e botar um útero para processar junto. Porque as consistências são consistências diferentes. Os programas de processamento também têm que ser distintos. Né? Porque ou eu vou processar o meu pulmão muito bem e não processar o meu útero direito, ou eu vou processar o meu útero muito bem e vou processar excessivamente o meu pulmão, estragando o meu pulmão. Né? Então, tem que ver como é que a gente pode selecionar, né? Eu sei que na parte de diagnóstico isso é muito difícil, porque depende muito do número de equipamentos de processamento que se tem, né? Isso nem sempre é possível, você selecionar equipamentos para determinados tipos de amostra, mas é o recomendado. Né? Eu estaria aqui falando, mentindo se eu estivesse falando que vocês podem colocar, realmente, vocês podem colocar tudo junto no mesmo balaio e bota lá, bota útero, bota pulmão, bota tecido embrionário, bota medula, bota biópsia, entendeu? Não pode. Né? Então, cada tecido tem a sua consistência, né? Cada tecido tem o seu parâmetro, né? O seu parênquima, né? a sua estrutura, né? Então, não tem como a gente pegar e colocar tudo no mesmo balaio, né? E processar tudo junto, né? Então, isso tem que ter uma reflexão com relação a isso no momento de processar, tá? Porque no momento de cortar, quem sofre são vocês mesmos. Né? Porque imagina, né? Se eu pego, pele é tudo igual, vamos processar tudo junto, ok, eu vou pegar a pele de sapo, vou pegar a pele de um búfalo, vou pegar a pele de um jacaré e vou processar tudo junto, do mesmo jeito. Você acha que vai dar certo? Não vai, né? Então, essa reflexão que a gente tem que colocar aqui, tá bom? Com relação aos reagentes utilizados, lembrar sempre, né, da difusão desses reagentes, né? Lembrar desse movimento que os líquidos fazem através dos tecidos, que às vezes, dependendo justamente que a velocidade da difusão vai depender da consistência do tecido, quer dizer quanto mais retraído esse tecido tiver, quanto mais retraído, quanto mais esses espaços intersticiais estiverem fechados, né,
mais difícil será essa difusão, entendeu? E mais demorada vai ser essa difusão, né? Então, vai depender muito da natureza, quer dizer, se a natureza é diferente, o tamanho é diferente, a forma é diferente, então essa difusão ela vai acontecer de formas diferentes, entendeu? A agitação, né? A agitação ela é um fator importante, principalmente, né, a maioria dos processadores automáticos ela acontece de forma contínua, né, o que é uma coisa positiva, porque ela aumenta a velocidade da mistura, né, da difusão entre os reagentes, né? Ela ajuda a retirar aquela água que fica misturada, né, com o álcool e os outros reagentes, né? Então, isso é um fator bem, bem importante, né? E no processamento manual, a gente está chegando ao final, tá bom? E no processamento manual, eu queria deixar aqui para vocês, né, que é um processamento que ainda pode ser feito e realizado, né, dependendo do tamanho do tecido, que ainda podem ser feitos no laboratório e com grande qualidade, né, dependendo do tecido, né? Então, a gente pode fazer uma desidratação, né? Lembrando que todas essas etapas de desidratação, clarificação, né, impregnação, que o álcool, né, como ele é menos denso que a água, né, quando você está desidratando quando você está desidratando a amostra, a água que contém a amostra, ela vai para o fundo do frasco. Então, o que você tem que fazer? Você tem que manter uma agitação constante. Então, a água ela vai ficar aqui no fundo do frasco, né, onde fica a amostra, e não vai desidratar essa amostra direito. Então, no momento em que você está desidratando o material, a agitação ela tem que ser constante, né? Então, se possível, colocar naqueles agitadores magnéticos, né? E o xilol, na realidade, o xilol é mais denso que o álcool, né? Então o xilol fica na periferia, né? Isso também é bom você estar em agitação. Então, uma característica importante no processamento manual é que tem que estar sempre em agitação, né? E a parafina, por final, sempre uma estufa bem regulada, com a parafina, uma temperatura bem regulada. Então, as vantagens que nós temos do processamento manual, do processamento automático em cima do processamento manual, né? A agitação, que ela é sempre constante nos processadores automáticos, eles vêm acompanhados ou não do sistema de vácuo, né? Uma opção, né? Ela evita falhas humanas, né? No momento de operação, quer dizer, eu esqueci o material no xilol, esqueci o material na água. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que o material nunca pode dormir no xilol, né? Nunca. Então, o único momento onde o material pode dormir seria no álcool, que também não é recomendado. Então, ou você faz o processamento todo num dia, ou então, né, não é recomendado. A temperatura da parafina de infiltração ela é sempre controlada. Isso permite a execução de vários também protocolos, né? A operação pode ser feita à noite, feriados, finais de semana, e acondiciona várias peças ao mesmo tempo, né? Existem processadores que hoje chegam a 300 peças, né? De uma vez só. Então, tem os processadores abertos, né? Hoje tem no mercado aí vários, né? Inclusive os nacionais, né? Ele é mais comum, né? Ele permite uma programação de mais de um protocolo, né? Temos aqui os processadores fechados com troca de fluidos, né? Que é uma tendência. Eu acho que a tendência hoje é você partir para um troca de fluidos, não só pela segurança, que em termos de ambiente laboratorial, por conta do seu sistema de segurança de vapores, né, tóxicos, né, onde ele também tem
Ele tem um sistema que permite que você processe amostras com livres de xilol, né? Muitos deles hoje têm essa possibilidade, né? Aqui a gente tem um de agitação constante, tem esses aqui que são os contínuos, né? Que também são muito utilizados para biópsias, né? Que você pode fazer várias programações, né? Que é uma coisa legal, você fazer várias. Aqui você pode fazer vários programas ao mesmo tempo, né? Isso seria interessante para diferentes amostras, né? Aqui, e também tem, atualmente, os últimos modelos, né, que estão lançando com um sistema de ondas eletromagnéticas, né, onde você tem, além de um aquecimento normal, você pode acrescentar as ondas eletromagnéticas durante o procedimento, durante o processamento, né, onde você pode acelerar todo o processo, né, e influenciando na qualidade por conta da redução de exposição das amostras aos agentes, né. No passado, né, isso na década de 90, né, aconteceu esse boom, né, dos micro-ondas histológicos. Eu tive a oportunidade de ter um micro-ondas histológico no laboratório, a gente trabalhou um período com micro-ondas histológico, e realmente é um equipamento magnífico. Agora, para fazer procedimentos de fixação, processamento, coloração. Hoje você tem vários hoje no mercado, né? E realmente ele tem uma qualidade boa, né? E que pode ser realmente levada para o laboratório, mas para laboratórios pequenos. Eu acho que para laboratórios de grande porte, eu acho que equipamentos mais densos seria mais apropriado, né? E eu acho que para onde a gente está indo hoje é um futuro, né, de processamento de amostras, né, realmente voltadas mais pelas ondas eletromagnéticas, livres de xilol, né, e com a autoinclusão, né, com a autoinclusão já associada ao processamento, né, onde você já limita a orientação do tecido já durante a macroscopia, né? Isso é um avanço, né? Que você evita determinados atos falhos durante uma má orientação do tecido durante a inclusão, né? Isso realmente é um avanço na tecnologia. Eu acho que é uma coisa que vai durante os próximos 20 anos aí vai estar em bastante evidência no futuro, né? Porque já saiu já o micrótomo automático, né? Só que o micrótomo automático é uma outra estação dessa daqui, muito grande, né? E não cabe nos laboratórios. Acho que ainda precisa avançar um pouco mais na tecnologia, né? E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? E eu deixo aqui, nessa época de pandemia, né? Essa fala de Fernando Pessoa, né? Que depois de tudo ficam 3 coisas: a certeza que estamos sempre a começar, a certeza que é preciso continuar, a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. E agradecer às minhas amigas de quarentena, né, e a minha segunda família, né, a minha equipe do laboratório. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa, por a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, tá?
Desculpa aí pelo nervosismo, mas eu, sinceramente, eu não consigo falar para uma tela de computador. Eu achei que fosse fácil, mas é muito difícil não ver o rostinho dos alunos, né? É bem difícil isso. Mas é engraçado. Foi um desafio, gostei. Mas realmente foi muito legal, muito bom. Professora Luzia, nós agradecemos a sua participação, a palestra que foi maravilhosa para nós melhorarmos, né, o nosso processamento de biópsias, de amostras. Muito obrigada mesmo. E agora, professora, nós temos algumas perguntas, né? A primeira pergunta é da Grace. Está no YouTube, né? Sim. E ela pergunta assim: para biópsia de agulha, o que pode ocasionar o ressecamento após o processamento? Boa pergunta. Muitas coisas. Muita coisa. Biópsia de agulha, assim, eu não tenho muita experiência, porque a minha experiência é mais com tecido, né? Eu não trabalho na área diagnóstica, mas o ressecamento, olha, eu acho que não sei, sinceramente, assim, uma coisa que eu posso até depois ver para você, mas eu acho que qualquer ressecamento de amostra, qualquer um, você vai retrair o tecido. Porque o tecido, ele sai quando ele sai né, do corpo, ele sai natura, né, com todos os seus constituintes, né, e ele vai para um líquido fixador, né, ele entra num ambiente que já não é um ambiente dele, ele já sofre uma agressão química, né, então ele retrai de uma certa forma, e ele vai entrar num outro processo que é um processamento, né? Que é uma biópsia de agulha, é uma coisa muito fina, né? Então, ele tem que ser processado muito rapidamente, né? Eu não sei qual é o protocolo de biópsia de agulha, mas eu acredito que seja uma coisa muito rápida, porque senão realmente vai ressecar e muito, né? Essa biópsia, né? Então, acho que tem esses protocolos de biópsia de agulha, de biópsias muito pequenas, tem que ser assim, de uma forma assim, tem que ser processado de uma forma muito delicada, porque ainda mais se for biópsia de mama, então tem muita gordura, é muito difícil, se resseca, se fica muito complicado, bem complicado. Mas, se você quiser, depois a gente pode estudar isso juntas. Você tem meu e-mail, a gente pode ver isso juntas. Legal. Bom, o Shirley Borba, aqui do MIT, ele pergunta, em relação ao fixador para formaldeído, existe alguma vantagem em utilizá-lo? Se ele deixa o tecido mais duro e se existe um tempo ideal para fixação com o paraformaldeído? Depende do teu objetivo, né? O paraformaldeído, ele é indicado muito para imunistoquímica. O paraformaldeído, quando você utiliza o paraformaldeído, a vantagem do paraformaldeído é que ele não contém metanol na sua formulação, né? Quando porque o metanol ele é utilizado no formol como um agente despolimerizador, né? É que ele não deixa atuar a polimerização do paraformaldeído, né? Então, ele, de certa forma, ele retrai mais o tecido, entendeu? Então, quando você utiliza o paraformaldeído, é como se você não retraísse tanto o tecido porque não tem metanol na formulação. Então, o paraformaldeído, ele realmente é um fixador muito melhor do que o formaldeído a 4%. Né? E ele é mais indicado para histoquímica, realmente é bem melhor. É isso? Tá certo. Foi isso que ele me perguntou, né? Foi isso. Ele retrai menos. Retrai, né?
O Roberto, que está nos vendo pelo YouTube, ele pergunta se tem alguma consideração acerca do tempo de fixação, né? Eu acho que você já conversou, mas só para... Talvez ele tenha entrado depois, né? Ele pergunta se há alguma consideração acerca do tempo de fixação. Sim, todo fixador tem um tempo mínimo de fixação. Todo fixador, né? Então, o tempo mínimo o tempo de fixação vai depender do tamanho da amostra, né? Então, se eu tenho uma amostra de 3 milímetros, né, o tempo mínimo de fixação dessa amostra ela vai ser de 12 a 24 horas, né? Ou depende, aí é outro problema, dependendo também da consistência do tecido, entende? Porque vai dependendo da consistência do tecido, esse fixador vai penetrar mais rapidamente ou não. Certo. Então, são vários fatores, né? Então, por isso que a padronização é uma coisa meio difícil. A padronização, nesse sentido, é muito difícil. A gente tem que confessar que é realmente muito difícil. Mas, se a gente tentar definir uma padronização, melhora, né? E aproveitando esse gancho, o Adriano Alves, aqui do MIT, ele pergunta, seguindo nessa linha, né? Qual o tempo padrão da desidratação pelos álcools? Se seria 1 hora em cada álcool? Não existe essa padronização. Não existe. Uma biópsia, por exemplo, dependendo do tipo de biópsia, pode ser de 15 minutos a 20 minutos. Certo. E, assim, entendi. Devido ao tempo, nós vamos deixar as outras perguntas e eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas para o nosso e-mail do Histolives e nós vamos repassar essas perguntas para o e-mail do palestrante ou, no caso, a Luzia também já deixou o contato dela, eu peço desculpas, mas é por conta do horário, né, que daqui 20 minutos o Pedro Paulo vai dar a palestra e a gente precisa passar alguns recados. Então, Luzia, novamente, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, né? E também essa palestra que vem muito assim, agregar aquilo que nós já sabíamos e aquilo também que nós não sabíamos, muita coisa nova. Muito, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço, Andressa, eu acho que vocês foram realmente inovadores nessa linha, entendeu? Acho que realmente vocês surpreenderam, né? E podem contar comigo para uma próxima e várias sugestões de pessoas que poderiam, inclusive que estão aí assistindo, que poderiam estar aqui, tá? Acho que vocês realmente, acho que é uma iniciativa que eu acho que deve continuar, tá bom? Obrigada. Tá Um abraço, parabéns. Luzia. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns para todas vocês, a equipe toda aí, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Até.